Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 250, um número redondo. Lembrando que esse é um bate-papo semanal, bate-papo tradicional, onde esse que vos fala, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, repercutem um pouco os acontecimentos da semana em economia e política internacional. Tudo bem, Tanguy? 250 episódios, hein? Quem diria? Só de bate-papo semanal. Só de bate-papo regular, né? Se for botar aí os bate-papos extras e tal, é uma enormidade, cara. Eu não sei como é que eu te aguento tanto esse ano, porque assim, a coluna individual, né, Daniel, ela tem a paz. A paz. Tem. Eu vou Verdade. lá, gravo, entendeu? A hora que Aí quiser, sem interagir, sem interagir exatamente, comigo. Exatamente, o negócio de interagir é o que eu tô percebendo que é o que mais me incomoda, ter que interagir com você. Mas entendi. acontece. Acontece, a gente não faz apenas aquilo que, né, realmente a gente gosta, então eu tenho que interagir com você. Estou interagindo aqui pela 250ª vez, né, nesse bate-papo aqui. Mas estamos aqui pelos apoiadores, Tanguy. Eu queria deixar claro que os apoiadores é que mantêm a gente aqui. Exatamente. Então, agradecimento aos apoiadores. Já fica aqui o agradecimento a todos eles. Daniel, eu quero saber da China. China parece que está na terceira marcha aí, é isso? Ô, Tanguy, você sabe que o pessoal está ficando meio apavorado com a tal da desaceleração da economia chinesa, né? A desaceleração, ela parece cada vez mais incontornável, um problema incontornável que acaba tendo implicações na economia mundial. A China já há muito tempo é a principal responsável pela geração de renda, pela geração de riqueza no planeta. Embora ainda não seja o maior PIB do planeta, o crescimento chinês ele é tão voraz que ele acaba sendo o maior responsável e a maior locomotiva do planeta. E nesses últimos tempos temos visto uma China desacelerando, por várias razões. Uma primeira razão está relacionada a questões de energia, de fornecimento de energia. A China tem tido algumas dificuldades para movimentar indústrias em diferentes setores, em diferentes segmentos e regiões do país. O fornecimento energético não tem tido a regularidade que tinha no período pré-pandêmico. Isso tem tido impactos sobre o crescimento, além do fato de que a China, como vários outros países do mundo, também tem tido dificuldade no que tange ao fornecimento de insumos. A China é uma economia extremamente integrada às cadeias globais de valor, precisa de insumos de diferentes países e existe uma clara desorganização desse sistema de fornecimento, dessas cadeias produtivas por conta da pandemia. Um outro aspecto que merece destaque é que a China continua com graves problemas no setor imobiliário. A gente falou especificamente sobre isso num bate-papo específico sobre a crise da Evergrande. A crise no mercado imobiliário chinês não passou, está longe de passar, continua tendo impactos realmente sobre o consumo e sobre o ritmo de atividade econômica na China. Então, esse é um outro vetor que leva aí a uma desaceleração da economia chinesa. E um último que eu queria pontuar são os casos de Covid, que voltaram a reaparecer na China. Nessa semana, especificamente, houve inclusive a suspensão de todo o tráfego de comboios, né, de trens entre a China e a Rússia, o que envolve aí justamente o fornecimento de alguns insumos importantes, um fluxo de comércio interessante por conta de questões relacionadas à Covid. O governo chinês tem uma política de tolerância zero em relação à Covid. Então, se aparecem casos de Covid, se aparece um surto de Covid na linha do trem, na linha realmente de suprimentos, eles interrompem, o que acaba trazendo aí, claro, impactos sobre o crescimento econômico. Então, são vários elementos. São problemas de fornecimento de energia, fornecimento de insumos, Covid, crise no mercado imobiliário, tudo isso junto e somado, levando já uma expectativa de crescimento para a China no ano que vem, que já tem muita gente apontando que pode bater a casa de 4%. É muito, sem dúvida alguma, é um crescimento ainda muito robusto, mas se a gente pensa no que a China crescia até bem pouco tempo atrás, é bem menos. Então, existe aí uma desaceleração em curso na economia chinesa que tem impactos sobre a economia mundial e a gente precisa monitorar isso com atenção, porque o crescimento mundial é muito dependente do desempenho da economia chinesa.
lembrando, é um dos países que mais investe por aí, né, que tem mais caixa para investir, e é o principal parceiro comercial de uma galera, incluindo o Brasil, Estados Unidos, sei lá, metade do continente africano, talvez a Ásia praticamente toda. Então, de fato, a China desacelerar é uma péssima notícia para absolutamente todo mundo. E aí, sem pequenas comemorações veladas, mas se a China desacelerar, de repente vai ser bom para A, B ou C, a tendência é que isso seja realmente ruim, realmente amargo para praticamente todo mundo. Tudo indica, inclusive, que o governo chinês vai intensificar políticas de estímulo, tanto do ponto de vista monetário quanto fiscal, para alcançar a casa de 5% no ano que vem de crescimento. Quer dizer, então, nós podemos ter um crescimento da China em 2022 na casa de 5% com estímulos, caso esses estímulos tenham sucesso, o que é, sem dúvida alguma, um cenário bem diferente do que a economia chinesa vivia num passado não tão distante assim. Beleza. Daniel, um dos grandes assuntos da geopolítica, né, nesses últimos dias agora é a elevação enorme das tensões na fronteira da Ucrânia. Você tem uma troca de acusações de um lado e de outro, então a Rússia diz que está mandando tropas para a fronteira, são estimadas em cerca de 90 mil soldados russos perto da fronteira com a Ucrânia, em reação, segundo a Rússia, ao fato de que a Ucrânia teria feito a mesma coisa, né? Então a Ucrânia está, segundo a Rússia, com 125 mil soldados perto da fronteira, e o que a Rússia diz é que a Ucrânia, a qualquer momento, pode tentar invadir aquela região do Donbass, né? Que é o Vale do Rio Don, que é uma região que está, nesse momento, sob o controle de rebeldes separatistas. A Rússia, né, de forma muito quase irônica, né? Ela diz que não tem nada a ver com separatismo, mas quer defendê-los, né? Obviamente, esses separatistas Esquisito são russos. Isso, hein? Não tem nada a ver, são russos, vou defendê-los, mas não tem nada a ver com isso. Mas eu não comandei nada, não sei quem são, enfim. Mas o que a Rússia diz é a Ucrânia está querendo gerar instabilidades e tal. Então há uma elevação do nível de tensão. A Ucrânia acusando, né, a Rússia e a Rússia acusando a Ucrânia, né? Os dois, um acusando o outro. E aí, assim, mais um passo que foi dado ao longo dos últimos dias, Daniel, é que está tendo uma reunião. Nesse momento, uma reunião da OTAN, aconteceu ao longo dos últimos dias, está sendo encerrada agora, em Riga, na Letônia. E o camarada da Ucrânia foi lá. Lembrando, a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas o chanceler apareceu na reunião lá em Riga, pedindo para que a OTAN fizesse um pacote de dissuasão contra a Rússia. É assim, o cara maior aqui do bairro está querendo me dar porrada, eu queria que vocês desse um jeito aí de, parecer que se ele me atacar, vocês vão me ajudar. E a OTAN acabou mandando, portanto, sinais bastante duros contra a Rússia. A gente sabe que a Rússia também não costuma botar o galho dentro, né? Então também respondeu. Mas, basicamente, a OTAN disse que a Rússia não pode tomar qualquer tipo de medida ameaçadora sobre a Ucrânia, porque senão vai haver uma reação por parte da OTAN. Então, a OTAN está se colocando também numa posição bastante complicada, né? Se a Rússia passar da fronteira, a OTAN alguma coisa vai ter que fazer. Não sei se é atacar a Rússia, mas alguma reação ela vai ter que ter. E isso foi teve o eco por parte do Antony Blinken, né? Que é o secretário de Estado americano, é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que também disse que qualquer ação russa contra a Ucrânia vai vir acompanhado de duríssimas sanções. Então, a gente está passando um pouco daquele nível de... Tem uma tensão, é uma situação difícil e tal, para uma elevação do nível retórico para um nível que a gente não vê há bastante tempo. Talvez a gente não veja desde que esfriou a situação da anexação da Crimeia, né, que foi promovida pela Rússia. Né, lembrando, a Crimeia era um território ucraniano no ano de 2014. Como se já não bastasse, a gente ainda teve alguns passos a mais acerca da tensão diplomática entre Estados Unidos e Rússia. Vem sendo um movimento dos dois lados pedir que diplomatas americanos saiam da Rússia e que diplomatas russos saiam dos Estados Unidos. Então, só para a gente pegar aqui, né, as últimas informações, a Rússia anunciou que diplomatas americanos que estejam na Rússia, né, que estejam no país, há mais de 3 anos têm que ir embora até o dia 31 de janeiro. Isso acaba fazendo com que o corpo diplomático norte-americano em território russo, que já foi de 1.200 pessoas até alguns poucos anos atrás, 2017, 2018, nesse momento são cerca de 120, Daniel, de 1.200
para 120, e é algo que os Estados Unidos vêm seguindo de perto também. Então, algumas semanas atrás, os Estados Unidos anunciaram a expulsão de 27 diplomatas russos lotados nos Estados Unidos que têm que ir embora até o dia 30 de janeiro. Então, só para dar um cenário, né, do nível de tensão que existe nesse momento, por causa principalmente da fronteira russo-ucraniana, mas que acaba se refletindo também, em grande medida, numa relação muito tensa, muito difícil entre duas das grandes potências mundiais, Estados Unidos e Rússia. Não é exatamente uma novidade, né, Daniel? Os Estados Unidos e Rússia estarem em lados opostos ali não é exatamente uma novidade. A gente teve um período inteiro, né, que não era exatamente Rússia, mas era a União Soviética, mas a posição, né, no plano internacional ela era mais ou menos equivalente. Então é como se a gente estivesse vivendo ainda algumas reminiscências do período de Guerra Fria. E rusgas entre Ucrânia e Rússia também não são exatamente uma novidade, né? A gente explorou bastante isso no Petit Cursos sobre Rússia, mostrando que a Rússia originalmente ficava na Ucrânia, né? Inclusive isso é algo que os ucranianos gostam de repetir com alguma frequência. Depois é que você acaba tendo o desenvolvimento da Rússia e do Império Russo. Então existe ali uma proximidade entre os dois, que são povos irmãos, mas que tem uma tensão enorme em questões geopolíticas e questões territoriais. Pois é. A seguir o desenrolar disso aí, lembrando, né, até pouco tempo atrás a gente achava, não, mas a Rússia não vai fazer nada contra a Ucrânia. Em 2014 eles foram lá e tomaram a Crimeia. E só a Crimeia, russas, né? Poxa, que é importantíssima. Importantíssima, um dos portos mais importantes ali no Mar Negro, dá acesso ao Mar Negro. Então, assim, é claro que a Rússia já tem acesso ao Mar Negro, né, mas a gente está falando sobre uma posição avançada, estratégica e tal. Então, é importante notar que o nível de ousadia da Rússia não é algo exatamente trivial, né? É um pouco acima daquilo que a gente está acostumado a ver. E a intenção da OTAN de se posicionar como, né, um grupo que vai, né, um bloco, né, uma organização militar que vai, de alguma maneira, colocar a Ucrânia debaixo do seu braço, é um fator de risco enorme para a estabilidade global. Eu ia falar regional, mas não é não, para a estabilidade global. Esse ponto específico que você citou da Crimeia, a Crimeia é uma península, e é uma península ucraniana. Não tem ligação por terra com o território russo. Os russos até construíram agora uma ponte, tem lá uma ponte para você chegar de carro, mas é uma península da Ucrânia, quer dizer, o argumento geográfico que os ucranianos sempre utilizaram é algo que faz bastante sentido, e realmente a desestabilização daquela região tem aí um potencial explosivo em escala global. Lembrando, né, essa ponte que você fez referência, Daniel, foi inaugurada por um senhor, um caminhoneiro, que entrou num caminhão laranja, foi o primeiro cara a cruzar ali, com a imprensa toda e tal, um caminhoneiro chamado Vladimir Vladimirovich Putin. Olha aí. Entrou no caminhão, botou na boleia ali, falou assim, agora pode deixar que eu vou inaugurar esse negócio aqui. E aí foi lá, fez o trajeto, né, do território russo até a Crimeia, basicamente dizendo o seguinte, ó, não mexe aqui não, porque isso aqui já é território russo, então ele discorda de você. Eu não sei de onde você tirou isso aí não, é ucraniano e tal. É Rússia, né? O Putin disse que é a Rússia. Ô, Daniel, por falar em Putin, aliás, a Rússia é produtora de petróleo, né? Como é que tá? Ele pegou o Excel dele ali e tal. O petróleo tá como? Tá vermelho? Tá azul? Como é que tá? Tenguês, você sabe que a gente veio falando sobre petróleo em semanas anteriores, preocupado, o petróleo tá disparando, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E o petróleo resolveu embicar. O petróleo que chegou a bater ali, o barril tipo Brent, algo em torno de $85 o barril, hoje já estava sendo cotado a 68. É um desabamento, a queda muito expressiva, de 85 para 68, e a explicação, claro, é a questão da Omicron. Existe a questão da Omicron, da nova cepa, mas não é só isso não, existe um temor em relação à inflação global e o impacto que essa inflação global terá em termos de crescimento. Claro, mais inflação, diminui a capacidade de consumo das pessoas, acaba tendo aí um impacto sobre o crescimento que não é nem um pouco desprezível. Então, aquela euforia que existia em relação aos produtores de petróleo num passado não muito distante, acabou agora indo por terra, está indo por água abaixo, justamente por conta dessa inflexão no que diz respeito às expectativas no mercado internacional de petróleo.
É uma ótima notícia para muitos países, entre eles o próprio Brasil, diminui a pressão inflacionária, diminui a pressão sobre o preço dos combustíveis. O Brasil que teve uma outra boa notícia no fronte inflacionário, que é a questão dos reservatórios. Os reservatórios no Brasil, surpreendentemente, estão enchendo e isso acaba diminuindo aí a chance de uma crise mais aguda no mercado de eletricidade, que é uma matriz energética super importante para a economia brasileira. Enfim, estamos falando de um mercado de petróleo que resolveu dar um cavalo de pau. Enquanto todo mundo estava projetando que o barril de petróleo ia continuar escalando, que poderia voltar a ultrapassar a casa de $100 o barril, como havia acontecido no passado, nada disso. O petróleo resolveu foi afundar, continua caindo e a ver onde é que ele vai parar, porque efetivamente as perspectivas para a economia mundial se deterioraram muito ao longo das últimas semanas. Ô, Daniel, estou recebendo no ponto aqui pergunta de várias pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento. É uma pergunta meio assíncrona, né? A pessoa está ouvindo depois, mas eu já estou ouvindo a pergunta. Em que momento que isso chega na bomba aqui no Brasil, na bomba de combustível aqui no Brasil? Olha, no caso da bomba de combustível, depende da Petrobras, que é praticamente monopolista no mercado de petróleo no Brasil. Agora, no caso específico da Petrobras, existia até uma certa defasagem. Eu sei que às vezes a gente pode ficar assustado com esse argumento. Puxa, o preço dos combustíveis no Brasil estava defasado? Estava. Se você fazia a conversão do preço do litro de gasolina no Brasil para dólares e comparava com o que estava sendo praticado em outros lugares do mundo, mesmo desconsiderando, retirando o impacto dos impostos, havia ali uma certa defasagem. Então, a minha aposta é que dona Petrobras deve dar uma segurada e dizer, ó, fiquei aí com o barril meio defasado, com os combustíveis meio defasados, agora eu vou esperar um pouquinho para fazer a minha redução quando for oportuno, um pouco mais à frente. Então, acredito que ainda deve demorar um pouquinho, mas vai acabar invariavelmente chegando a bomba de combustíveis no Brasil. Beleza. Daniel, você citou aí rapidamente a Omicron, né? E eu convido o pessoal que está interessado, enfim, nos impactos não sanitários, né? A gente não sabe nada sobre isso, não é nosso assunto, mas impactos políticos, econômicos, globais, né? Do surgimento dessa nova variante. A gente gravou um bate-papo extra, né, que foi gravado na última segunda-feira, assim como esse aqui também numa live do Instagram, né, então na segunda-feira à noite. Dá uma ouvida lá, porque eu acho que pode ser interessante. E aí a gente teve hoje, né, lembrando, a gente está gravando esse bate-papo aqui na quarta-feira à noite, hoje, quarta-feira, a Ursula von der Leyen, que é aliada da Merkel, né, que portanto, presidente da Comissão Europeia, né, então é o órgão executivo da União Europeia, disse que isso tem uma sugestão, que é algo a ser discutido, que, de repente, a questão da saúde, a questão da vacinação tem que se tornar um assunto, de fato, tratado no âmbito da União Europeia. Isso aqui a gente já comentou outras vezes, apenas para a gente lembrar, muitas críticas foram feitas à incapacidade da União Europeia de aglutinar uma resposta à pandemia de forma coletiva. E as pessoas podem, às vezes, falar assim, pô, então isso é uma falha da União Europeia. E não, na verdade, pelo contrário, isso é um bom funcionamento da União Europeia, porque está previsto que a União Europeia não deve ter uma atuação preponderante com relação à saúde. Quem toma decisões relacionadas à saúde são os Estados. A União Europeia tenta fazer uma coordenação, mas apenas na medida em que os Estados permitem, querem, enfim, imaginam que vai ser útil para ele. Só que a Ursula von der Leyen está vendo agora a Omicron e está dizendo, olha, a gente tem uma vulnerabilidade enorme, que é o fato de cerca de 1/3 da população que pode ser vacinada não foi vacinada. Então, ela começou a propor uma ideia de uma reforma na União Europeia, que pode demorar para passar e tal, mas para tentar estabelecer políticas sanitárias conjuntas, coletivas e em nível europeu. Inclusive, na visão dela, que deveria haver um mandato, né, uma obrigação de vacinação para todos os países europeus. E a obrigação não seria mais Estado-cidadão, seria União Europeia, Estado-cidadão, o que, portanto, faria com que houvesse uma política regional acerca da questão da vacinação. A ver como é que vai avançar, mas, de qualquer maneira, é um movimento que a gente já tinha antecipado aqui que aconteceria, que é fatalmente a União Europeia começar a repensar qual é a sua capacidade de resposta para um fenômeno como esse. A União Europeia foi criada em 92, de lá para cá a gente não teve nenhuma pandemia parecida com essa da Covid-19,
Então esse é o momento no qual os assuntos começam a aparecer e é possível que isso venha a ser rediscutido na União Europeia no futuro breve. Ô, Tanguy, eu tô recebendo aqui no meu ponto uma pergunta, também de pessoas do futuro, que estão questionando o seguinte, Tanguy, no meio desse furacão dos negacionistas na Europa, o pessoal brigando com o governo da Áustria, brigando com os governos por aí, a União Europeia vai assumir essa rabuda para si, obrigando as pessoas a se vacinarem. A União Europeia está querendo fazer inimigos, é isso? A União Europeia está querendo fomentar os grupos eurocéticos pelo continente, é isso mesmo? Ô, Daniel, eu estava fazendo uma conta aqui, eu queria que você me ajudasse. Quantos por cento das pessoas que são anti-vax gostam da União Europeia? Pensa aqui comigo. Ah, deve ser uns 112%. Pois é. Assim, na média também, se o cara é anti-vax, a chance dele ser anti-União Europeia é gigantesca. Então, assim, a União Europeia também não está desagradando ninguém a mais. Não tem ninguém falando assim, não, até gostava da União Europeia, mas agora falou isso e agora não quer, não gosto mais. Amigo, se você é anti-vax, na União Europeia você não gostava mesmo. Então, assim, acho que a Ursula von der Leyen está causando um impacto mínimo na popularidade da União Europeia. E se você era crítico à União Europeia, é capaz de até você olhar para ela e falar assim, porra, agora sim, agora eu acho que ela tomou uma atitude, né, digna de um bloco europeu. Então, sei lá, essa conta aí a gente tem que ver se realmente o impacto sobre a imagem da União Europeia vai ser bom ou ruim. E, aliás, Daniel, eu quero inclusive continuar com a União Europeia, depois eu te passo a palavra aí para a sua última pauta. Você sabe que a União Europeia não é lá muito boa de marketing, né? Assim, Não, vender é as bem ideias ruim. dela. É bem não ruim. Pois é. Aí a Ursula von der Leyen, a mesma, hoje também, né? Cara, ela tá frenética, hein, essa Ursula, hein? Frenética. Rapaz. Ela passou o final de semana pensando o que ela ia fazer também. Ela abriu a caixa de ferramentas e tá lançando tudo agora. Resolveu lançar, Daniel, um projeto de 300 bilhões de euros, o que é muito dinheiro, realmente muito dinheiro, para ser implementado até o ano de 2027, que é um negócio chamado de Global Gateway, né, que traduzindo em português seria Portal Global. O nome não é bom, né, Daniel? O portal é para ir para Marte, é isso? Global Gateway é para ir para Marte. É um negócio meio esquisito, parece que vai sair do planeta, exatamente. É isso. Não é bom. Mas assim, o que é? Só para a gente tentar traduzir. É um projeto de financiamento de infraestrutura, né, para países pobres. Não é infraestrutura para a União Europeia, para isso existem outros programas, mas é basicamente fazer um programa de financiamento de infraestrutura, e falando de infraestrutura tanto de estradas, ferrovias, né, rodovias e tal, mas também de saúde, digitalização, sustentabilidade e tal, para países mais pobres. Isso te soa alguma coisa, Daniel? Tem alguma coisa que você já ouviu falar que é mais ou menos assim? Tá parecendo para criar rivalidade com a China. A China tá fazendo isso pelo mundo. Eu vou fazer também. Vou oferecer infraestrutura. Ainda você pode dizer, pelo menos eu sou democrático, não sou comunista, entendeu? E aí a União Europeia tá querendo entrar no mercado dos que oferecem infraestrutura para os pobres do mundo. É isso, porque assim, quem é que estava oferecendo uma certa resistência à China? Eram os Estados Unidos. Mas pensa comigo, você é um país africano. E aí você recebeu investimento chinês. E você não está mais satisfeito, não está mais gostando. Tanguy, pô, não está legal. Estados Unidos não sabe nem onde fica a África, Tanguy. Não vou te enganar não, cara. A Europa sabe. Você pedir ajuda para os Estados Unidos, em primeiro lugar, vão perguntar, mas é aonde? É Gana? Gana é Ásia? É América do Sul, né? Perto do Brasil ali. Não sabe, não tem a menor ideia. E dois, você pediu ajuda para os Estados Unidos, automaticamente a China já vai te olhar de rabo de olho, já vai ser um negócio, a tensão já ficou no ar. A Europa, menos. Então, a Europa é café com leite, Tanguy? É isso que você está querendo dizer? A Europa virou café com leite agora. Virou café com leite. Perto dos Estados Unidos e China, é isso. E, inclusive, o que vem sendo dito em Bruxelas, né, eu acho que essa que é a pauta mais importante aqui, é que, em grande medida, esse Global Gateway, né, esse programa, tem por objetivo reafirmar uma certa posição geopolítica da Europa. A Europa, durante muito tempo, ficou olhando para dentro, a integração, o Brexit, e agora vai mudar o governo alemão. A Europa está olhando para dentro. Mas tem tempo demais. A China está olhando para o mundo, os Estados Unidos ficaram olhando para dentro também, agora voltaram a olhar para o mundo. Então é, de uma certa forma, uma reação da União Europeia para tentar voltar a olhar para o mundo de uma certa maneira e, inegavelmente, rivalizar com a China. Então, assim, é um projeto aí, assim, são as coisas maravilhosas, né? Um projeto de 300 bilhões de dólares para serem aplicados ao longo dos próximos 5 para 6 anos. E aí tem uma parte que diz assim, vamos investir em países que sejam
absolutamente responsáveis com as suas democracias, com os direitos humanos, com a sustentabilidade. Eu fiquei pensando assim, eu acho que a China vai continuar com bastante espaço para agir, né? Porque a China não tem esse tipo de questão, amigo. Você quer o dinheiro? Pô, eu tomo dinheiro para você aqui. Ah, mas eu fiz genocídio. Não tem problema. Isso aí acontece, porra, quem nunca cometeu uma torturazinha aqui, acolá, sabe? E a Europa, ela se mostra, naturalmente, né, calcada na sua posição, muito mais seletiva. O que, obviamente, vai estreitar bastante, aqui não tem juízo de valor, né, mas vai estreitar bastante a sua possibilidade de fazer investimentos aqui e acolá, porque vai encontrar, obviamente, uma série de obstáculos sobre onde investir, se for para seguir os padrões europeus de direitos humanos, democracia, liberdade de expressão e coisa do gênero. Lembrando sempre que a Europa, ao contrário dos Estados Unidos, sempre teve uma relação muito próxima com o continente africano. Vários países do continente africano que ainda não têm a China como seu principal parceiro comercial têm necessariamente a Europa como seu principal parceiro comercial. E me parece um esforço da União Europeia para não sucumbir à irrelevância completa e absoluta, né, que tem sido, infelizmente, uma tendência. A Europa tem perdido cada vez mais relevância em termos globais, em termos geopolíticos, e esse programa me parece que vai na direção de, gente, temos que acordar, né? Porque senão ninguém vai dar bola para a gente não vai ter nenhuma capacidade de influenciar a agenda global ou firmar parcerias e não demora muito tempo. Lembrando, né, o Daniel tá falando sobre a África, porque é um dos países que claro. É o alvo do projeto. É um exemplo, né? Envolve também a América Latina, tá? A ideia também é chegar na América Latina. É basicamente fazer um mapeamento. Onde que a China está investindo com a nova Rota da Seda? Aí é simples, né, Daniel? No mundo, né? No planeta todo. Em tudo quanto é lugar tem investimento chinês. A Europa, portanto, vai aparecer também para se contrapor, né, ocupar espaço nessas regiões também, o que envolve, mais uma vez, repito, a América Latina também, tá? Então a América Latina está no radar. Ô, Daniel, e o rapaz lá, como é que é o nome dele? Erdogan. Erdogan, isso. Como é que tá? Como é que tá a vida dele? Ele tá feliz? Ele tá chateado? Rapaz, o Erdogan enlouqueceu. O Erdogan enlouqueceu. Enlouqueceu. Você sabe que o Erdogan vamos ter eleições na Turquia ano que vem, né? Pelo menos é o que está sendo dito aí, o que está sendo colocado. E o Erdogan está em campanha eleitoral. E resolveu, Tanguy, partir pro populismo econômico. Era uma coisa rara. Cara. Tem gente que, quando vê a popularidade cair, né, e o Erdogan tem tido problemas gravíssimos de popularidade ao longo desse ano de 2021, ele resolveu, gente, vou partir pro populismo econômico. Porra, vou bater nesses investidores estrangeiros, vou defender o nacionalismo, vou dizer que é culpa dos capitalistas de Wall Street, vou intervir no Banco Central porque eu sou sujeito homem, vou intervir, porque a caneta é minha, entendeu? A caneta é minha, eu vou intervir no Banco Central. O Banco Central reduz a taxa de juros que eu estou mandando. E o que tem acontecido na Turquia diante desse rebuliço em termos de previsibilidade dos fundamentos macroeconômicos é que a lira turca está subindo feito um foguete. Né? Eu sei que nós estamos traumatizados no Brasil com a desvalorização que o real experimentou em relação ao dólar nos últimos tempos. Aliás, esse é o principal vetor de inflação no Brasil, é o principal vetor de aumento do preço dos combustíveis e assim por diante. Mas só para a gente ter uma ideia, em 1º de janeiro de 2021, você precisava de 7,43 liras turcas para comprar um dólar. E no dia de hoje, você precisa de 13,40 liras turcas para comprar um dólar. Isso porque no início do mês, no início de novembro, no início do mês passado, você precisava de 9 liras e 55. Quer dizer, só em novembro saltou de 9,55 para 13,40 a taxa de câmbio na Turquia. Isso se deve a declarações do Erdogan. Isso se deve ao Erdogan dizendo que o Banco Central vai reduzir a taxa de juros, vai continuar reduzindo a taxa de juros na marra, justamente para mostrar que ele tem controle sobre a economia, que vai estimular a economia através de uma taxa de juros mais reduzida. E dentro de um ambiente como esse, a inflação na Turquia está subindo cada vez mais. E investidores estrangeiros, e a economia da Turquia depende muito do investimento estrangeiro, é um país que tem déficits comerciais expressivos, significativos.
então ela precisa de dólares entrando na forma de investimento estrangeiro para manter o balanço entre entradas e saídas de dólares mais ou menos equilibrado. A Turquia está vivendo dias difíceis, Tanguy, porque o Erdogan resolveu que ele vai enfrentar os problemas que a economia turca tem no atual momento na base da canetada. E isso está gerando uma confusão horrorosa dentro da economia turca, uma desvalorização de grandes proporções, e ele, a cada vez que a coisa parece que degringola mais, ele dobra a aposta. Isso. Ele diz, não, isso aí é temporário, isso aí vai passar, vocês vão ver que eu tô certo. Lá na frente, vocês vão ver que o juro vai se manter num patamar bem reduzido, como eu disse que ia se manter. Então, isso me parece que é uma estratégia eleitoral, acima de tudo, mas é uma estratégia eleitoral de altíssimo risco para um país como a Turquia. Porque a Turquia não é um país como a China, que tem reservas cambiais volumosas. A Turquia não tem reservas cambiais volumosas. A Turquia é um país que depende do ingresso de dólares para compensar déficits comerciais, déficits em transações correntes e manter o balanço de pagamentos equilibrado. A Turquia depende muito de investimento estrangeiro. E esse tipo de confrontação me parece uma estratégia ousada, beirando o suicida. Ainda mais dentro de um horizonte de tempo que não é tão longo assim, onde ele deve enfrentar aí novas eleições. Mas, segundo até você coloca sempre, vai ao encontro, talvez, do temperamento do Erdogan, né? É isso. E, pô, Daniel, eu queria muito assim, poder assistir um curso sobre Turquia, sobre Erdogan. Eu acho que ia ser legal assim, conseguir ter uma visão mais geral assim, sobre a história do país, sobre o próprio Erdogan, assim, quem é o cara e tal. Mas não deve ter nada disso não, né? Porra, é difícil achar um curso desse. Lógico que tem. Tem lá no Petit é? Curso. No petitcursos.com.br tem um curso sobre Erdogan. Aliás, na próxima terça-feira nós teremos uma aula onde nós vamos explorar, inclusive com profundidade, esses elementos da crise econômica turca. Quais são os elementos estruturais que deixam a economia turca num cenário de fragilidade, por que o Erdogan está fazendo o que ele está fazendo no atual momento. Ali a gente vai ter a oportunidade de fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Então, quem tiver interesse, vai lá no petitcursos.com.br e agora pode ter acesso ao streaming, porque o Petit agora é streaming, embora o Tanguy não goste, a pessoa assina e tem acesso a toda a biblioteca de cursos. Aí tem curso sobre Turquia, sobre Estados Unidos, sobre Rússia, sobre Oriente Médio, sobre o impacto da tecnologia na política. O que não faltam são cursos por lá. Maravilha. Então, assim, mais uma vez, né, pessoal que se interessa por temas de política internacional, de economia. Aliás, eu estou reparando aqui que uma boa parte dos temas sobre os quais a gente falou ao longo do bate-papo de hoje tem algum curso que fala sobre isso, que contextualiza mais e tudo. E, mais uma vez, né, se você entrar no curso sobre Turquia, você assiste as aulas ao vivo, você assiste as aulas sobre Turquia que já foram dadas e você pode assistir qualquer aula livremente, no momento que você bem entender, no momento que você quiser, qualquer aula desse nosso projeto, Petit Cursos. Acessa lá, petitcursos.com.br. Ô, Daniel, a gente já fez um agradecimento aos nossos apoiadores lá no início do episódio, mas acho que vale a pena fazer de novo. A gente está aqui por causa dos apoiadores, a galera que chega junto com a gente. O Petit Jornal é um projeto que a gente mantém desde o ano de 2016. Envolve realmente muito trabalho, envolve muita pesquisa, envolve assim, edições até tarde da noite, não é fácil. A equipe é uma equipe reduzida, né, Daniel, que a gente tem, que somos eu, tem você, aí tem eu, aí você e eu e você, né? A equipe basicamente são essas. E aí você está vendo que são várias pessoas, né? Você está vendo que são várias pessoas. É uma equipe de 8 pessoas aqui que basicamente se resume a 2, né? O Daniel não é muito afeito a trabalho, assim, trabalho duro, não é. Então, assim, acaba sobrando mais para mim. Então, o pessoal que apoia, nos ajuda a manter esse trabalho. Se você curte o Petit Jornal, gosta, se te ajuda, se te diverte, te interessa, ajude a divulgar, falar para amigos, compartilhar em redes sociais e pode se tornar também um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Por lá dá para apoiar do Brasil ou do exterior. Então lá tem todas as instruções, várias formas diferentes de apoiar o Petit Jornal. E se tornando apoiador, portanto, você tem o nosso eterno agradecimento.
E tem uma forma de ajudar o Petit Jornal do jeito que o Daniel gosta, sem gastar um centavo. O Daniel é a pessoa mais mão de vaca que eu conheço, tá, gente? Essa daqui ele gosta, não precisa gastar R$1. Como é que faz, Daniel? Ô, Tanguy, basta a pessoa ouvir o Petit Jornal no aplicativo da Aurelo, que é a plataforma que remunera os produtores de conteúdo a cada play. Maravilha, tanto no aplicativo quanto na versão web. Daniel, um abraço. Semana que vem tem aula do Petit Cursos e semana que vem tem bate-papo 251. Rompemos a barreira dos 250 bate-papos, Daniel. Forte abraço, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.